Olá, eu sou Paulo Steckel e este já é o episódio de número 50 da nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje vamos falar em ufologia, entre outras coisas, sobre a possibilidade de um contato final com civilizações de outros mundos ou outras dimensões. Vamos conferir? Pessoal, antes de começar no nosso assunto, eu gostaria de dizer para vocês que no episódio 53, daqui a 3 semanas, nós estaremos completando um ano da nossa playlist Ciência Espiritual. E assim como nós fizemos quando completamos 6 meses, em que fizemos um episódio chamado Perguntas e Respostas 1, nós faremos então no episódio 53 o Perguntas e Respostas 2, com perguntas que vocês já mandaram, algumas, e outras que mandarão então a partir desses próximos dias, especificamente para este episódio. Que tipos de perguntas vocês podem mandar? Absolutamente qualquer uma. Podem ser perguntas relativas aos vídeos que nós já fizemos aqui no canal, né? Esses 50 vídeos, 52 no caso, até o vídeo da perguntas e respostas. E também sobre alguns temas que eu talvez não tenha tratado, né, mas que vocês gostariam não só de sugerir, mas também de perguntar coisas ali. Eu vou incluir neste programa algumas perguntas que foram feitas, né, a partir do episódio 27 até o 52, nos comentários dos vídeos postados e que ou eu não respondi adequadamente ou deixei exatamente para este vídeo aqui. Mas vocês podem continuar mandando perguntas que todas serão consideradas no episódio 53, ok? Vocês podem mandar essas perguntas aqui nos comentários dos vídeos mesmo, de qualquer um, né? Podem mandar pelo e-mail pesteco@gmail.com também, ou pelas redes onde vocês me encontrarem, podem mandar perguntas para o episódio 53. Vamos ao nosso tema então, contato final. Para este vídeo em especial, eu já tratei de ufologia outras vezes, né? Mas neste vídeo em que eu queria falar exatamente sobre essa ideia de um contato final, exatamente num momento em que várias sondas, né, do nosso planeta estão aportando em Marte, e que as pessoas têm uma certa expectativa do que elas virão a descobrir por ali, né? Eu ainda não vou falar sobre isso praticamente neste vídeo, porque ainda é muito recente para a gente dizer alguma coisa, mas sobre a ideia de um contato final, quero tecer algumas coisas nesse vídeo. E para ajudar nesse processo, eu vou usar um livro meu, um livro de minha autoria, chamado Projeto Aurora, Retorno à Linguagem da Consciência, que eu escrevi sob o pseudônimo da Nea Tag. Esse livro teve uma edição impressa, que já está esgotada, que foi pela FEEU, Fundação Educacional e Editorial Universalista, em Porto Alegre, em 2003. É uma fundação, né, de origem espiritualista que foi criada na década de 1960 e que publica, né, vários livros sobre espiritualidade e envia para os seus associados pelo Brasil inteiro. Então a edição inteira esgotou em um mês porque ela foi enviada para os associados da FEU para o Brasil inteiro naquele ano de 2003. Eu fiquei com alguns exemplares e tudo mais. Depois de um tempo, em 2007, eu preparei uma versão digital desse livro e esta é a versão que está disponível para venda para quem quiser adquirir. E aí podem pedir detalhes pelo meu e-mail pesteckel@gmail.com e eu mando para vocês todos os detalhes deste livro, gente, que nós vamos falar muito dele neste vídeo. Mas entrando no nosso assunto, eu sei que a ufologia tem várias correntes, né? Correntes mais científicas, correntes mais paranormais, mais esotéricas, mais místicas, salvacionistas, negacionistas, cheias de teoria da conspiração. Tem vários grupos aí, né? Digamos assim.
Mas o que eu busco na minha pesquisa é o que eu chamo de uma ufologia mais ampla, mais holística, mais sistêmica, uma visão que inclui essas noções de pensamento emergente, visão holística, visão sistêmica, visão integral. E também uso nessa minha avaliação do tema a noção ou a ideia da consciência como o fundamento do universo, ou seja, uma teoria idealista da consciência. Se a consciência, então, é o fundamento do universo, isso tem implicações de fundo ufológico. Bom, esse fundamento não é a matéria, que é o que diz o materialismo cartesiano clássico, também não é a energia, que é o que diz o materialismo da física moderna, incluindo a física quântica, gente. Mas a consciência seria o fundamento do universo, que envolve então percepção, inteligência e transcendência, essas três coisas: percepção, inteligência e transcendência. Uma consciência como fundamento do universo, ou seja, em qualquer lugar em que ela exista, primeiro tem a noção de percepção do mundo. Né? E para isso, cada vida ou cada sistema de consciência vai utilizar os processos de percepção do mundo. Nós usamos, por exemplo, os nossos 5 sentidos. A partir do momento que há uma percepção, existe uma reação em relação ao que se percebeu. E essa reação pode ter a ver com sobrevivência, com reprodução, com segurança, né? Com um monte de fatores que no final da história então tem a ver com a inteligência, porque é necessária inteligência para a sobrevivência, para a evolução, para a reprodução, para achar alimento. Mas quando se chega num certo nível, que é o que se diz então que o ser humano chegou, existe também a noção de transcendência, ir além da mera percepção e além da mera sobrevivência. Aí vem, inclusive, as noções espirituais de iluminação, perfeição, que a gente está acostumado para quem gosta desses temas. Então eu chamaria isso de visão idealista, né, numa ciência mais espiritual, que, por exemplo, são noções apresentadas por pesquisadores alternativos, mas são cientistas, como Erwin Laszlo, Steve Taylor, David Chalmers, Mario Beauregard, e também por ufólogos como Jacques Vallée e o Stephen Greer, do qual eu já falei, dos quais, na verdade, dos dois, eu já falei nos vídeos sobre ufologia. Do Erwin Laszlo eu falei num vídeo especificamente sobre o trabalho dele, que é o Campos de Consciência. O Steve Taylor é um dos inspiradores, inclusive, do nome da nossa playlist Ciência Espiritual, porque ele é o autor de um livro em inglês chamado Spiritual Science. E o David Chalmers, eu falei em alguns vídeos sobre consciência, porque ele é realmente um filósofo da mente australiano que abriu o jogo sobre as dificuldades que a neurociência tem para descobrir qual é a fonte da consciência, como ela se gera e se manifesta através do cérebro, no caso do ser humano. A primeira parte do meu livro, Projeto Aurora, que se chama Holognose, que são os primeiros 4 capítulos, trata disso. Na visão que eu tinha na época, obviamente, né, e que foi sendo incrementado ao longo do tempo. União de visão holística, ciência e esoterismo, é o que eu faço originalmente no livro. Mas hoje eu faria uma união de visão holística, consciência e idealismo da consciência, que foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Obviamente, como o livro foi escrito há muito tempo, né? 2013 a primeira edição, 18 anos atrás, muita coisa se muda no pensamento em 18 anos. Ou pelo menos é preferível que a gente não fique igual em 18 anos. Né? Então, algumas coisas realmente mudaram e eu já vou fazer este vídeo falando do livro dentro dessa perspectiva mais moderna desse tema. Mas um dos pontos que o livro tratou bastante é, digamos assim, sobre o lugar do simbolismo dentro da ufologia. Por que eu digo isso? Porque nós temos, assim, na casuística ufológica, muitas situações em que símbolos apareceram, escritas extraterrestres, símbolos que foram encontrados em certas circunstâncias, até os famosos crop circles, que são os círculos ingleses, os círculos nas plantações, né, que muitos acreditam ter natureza ufológica, entram nessa questão de simbolismo. Na verdade, eu tratei disso na segunda parte do meu livro Projeto Aurora, que se chama Tradição, que tem a ver com a questão espiritual. Eu fiz conexões com o esoterismo universal e com a Cabala.
testando uma teoria idealista do som universal aplicada à ufologia e ao entendimento de uma suposta linguagem extraterrestre. Eu não tratei basicamente desse simbolismo dos círculos ingleses, dos crop circles, ali ou em qualquer outro lugar onde tenham aparecido, mas acho sim que pode envolver alguma forma, não de comunicação primária conosco, mas de interação com nossa consciência. A ideia deles não é simplesmente tentar se comunicar conosco através daqueles crop circles, mas é fazer uma espécie de jogo de consciência conosco. Acho que esse seria um modo mais profundo de explicar esses círculos, né, que aparecem tanto já há tanto tempo e apesar de muitos dizerem que eles são fraude, principalmente os bem elaborados, como os europeus, né, nunca ninguém ter provado isso. Quer dizer, é bastante complexo. Não estou me referindo, obviamente, a círculos que já apareceram aqui mesmo no estado de Santa Catarina, onde eu moro, em cidades como Ipuaçu e outros lugares do oeste catarinense, que são nitidamente fakes, são falsos, são mal feitos, totalmente mal feitos, apesar de uma determinada revista de ufologia aí, né, bem famosa no Brasil, asseverar que seriam realmente alguma coisa de fora da Terra. Me desculpe, mas isso é sensacionalismo. Os círculos de Santa Catarina não parecem verídicos de modo algum quando comparados à elaboração dos círculos ingleses. Isso qualquer pessoa que pesquise o tema não tem como negar o que eu estou falando. Civilizações extraterrestres de níveis mais avançados e não necessariamente físicas, né? Podem ser os tipos plasmáticos, energéticos, consciência pura, como até Stephen Greer fala, elas podem ter influenciado o nosso sistema de símbolos ao longo da história da humanidade. Estes seres podem nos contatar via mental, telepática, de onde estiverem, sem necessidade de viajarem até nós em naves, por exemplo. Outros podem estar logo do outro lado, em níveis paralelos, intra- ou extradimensionais e em linhas dimensionais de tempo completamente estranhas para a nossa compreensão atual. Eu sempre digo podem, porque se vocês assistiram até aqui os outros 49 vídeos da nossa playlist, devem ter percebido que eu evito fazer afirmações, até porque o objetivo aqui não é vender verdades prontas para vocês, não. E até nem estão sendo vendidas porque os vídeos são gratuitos, né? Mas não é realmente vender nenhuma verdade pronta, porque isso não faria o efeito, não teria o efeito de suscitar em vocês a indagação, a curiosidade pela busca, que eu acho que isso é muito mais importante. Querer vender verdades prontas, querer impor uma visão pessoal como uma verdade definitiva, é a opiniose da qual eu já falei, né, no vídeo 48, que foi o vídeo sobre capacitismo, por exemplo, opiniose e normose. Não é este o objetivo. Então eu sempre falo num modo hipotético, mesmo que eu tenha as minhas crenças sobre o assunto. Aliás, os vídeos em que eu acabo falando sobre as minhas crenças sobre os assuntos são os vídeos de perguntas e respostas, como o vídeo 53 vai fazer. Então vocês podem perguntar à vontade o que eu penso sobre coisas da ufologia, ou sobre paranormalidade, sobre espírito e coisas mais que vocês quiserem, né? Mas o fato é que eu acho, né, e estou falando novamente como opinião, que é possível sim que no passado distante da Terra, civilizações tenham nos visitado e isso possa ter influenciado direta ou indiretamente a nossa mente, o simbolismo da nossa mente e a criação das linguagens e assim por diante. Acredito que sim. Como isto de fato aconteceu é que requer pesquisa. Mas como o campo ufológico ele é muito difuso e ainda tem muita crendice, muita teoria da conspiração e falta de método e critério misturado com pesquisa séria, felizmente, fica difícil se estabelecer um campo realmente de pesquisa que seja aceito pela comunidade científica, né? Por isso que eu disse já em outros vídeos que a ufologia não é uma ciência, ela é uma paraciência. Ela está em paralelo, ela corre em paralelo com a ciência oficial. E para atingir algum foro de verdade, ela vai precisar se tornar séria, extirpar do seu meio aquelas idolatrias ou ufolatrias, como eu já falei no vídeo anterior sobre o assunto, que estão muito presentes, o salvacionismo, as teorias da conspiração e assim por diante. Eu pesquisei durante muito tempo como poderia ser um contato final, né, entre a humanidade e alguma civilização extraterrestre ou extradimensional. E aí, exatamente uma das coisas que mais me
tomou o pensamento foi a ideia de como essa comunicação se processaria, considerando que nós temos milhares de línguas no planeta e talvez eles não tenham nenhuma. Talvez eles se comuniquem por processos mentais, telepáticos e tudo mais. Quando saiu aquele filme chamado The Arrival, A Chegada, que provavelmente vocês viram, né? Acho que pela Netflix ou outros lugares, que é um filme baseado num conto do Ted Chiang, que é muito bom, a história de sua vida. Ali, claramente, se toca na questão da dificuldade de comunicação com uma consciência, uma mente extraterrena muito diferente da nossa. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, todo o processo de comunicação, o processo simbólico, né, que aquela cientista tem que descobrir para poder comunicar-se com aqueles seres, e até os processos envolvendo tempo e paranormalidade que tem a ver o fato de ela se comunicar com estes seres. Ainda que o autor, né, do conto original, Ted Chiang, não seja necessariamente um espiritualista nem um ufólogo, existem muitos pontos interessantes da criatividade dele que se encaixam em algumas teorias atuais sobre como esses seres se comunicam, qual é o simbolismo da comunicação deles e como isso pode sim influenciar a nossa vida. No meu livro, na terceira parte, que foi chamado de Logolinguística, eu analisei exatamente o simbolismo extraterrestre, então, da perspectiva da Cabala, que era o conhecimento que eu tinha na época para fazer isso, mas também fazendo comparações com a estrutura das línguas terrestres. Então, eu fiz estudos assim, de muitos alfabetos e estruturas básicas de várias línguas, né, e fui comparando isso com aquele material que eu tinha à disposição para analisar. Então, eu concluí então que a linguagem de civilizações extraterrestres avançadas possa ser mais fluida que as linguagens terrenas no processo de comunicação. E uso então a lógica da cabala mística para explicar esse conceito no livro. No livro eu cheguei até a imaginar que as tais 22 letras hebraicas, né, cujos sentidos místicos são estudados na cabala, que é a tradição mística do judaísmo, são correlatas a 22 princípios cósmicos que teriam sido transmitidos aos antigos místicos por consciências extradimensionais, que é um termo geral, né, que para mim significa, sem exclusões, que essas consciências podem ser extraterrestres, interdimensionais, físicos, extrafísicos, viajantes do tempo, seja lá o que for. Então, uso um termo mais amplo que eu expliquei já desde o primeiro vídeo sobre ufologia, que foi o episódio número 3 da playlist Ciência Espiritual. Então, é como se fossem arquétipos universais, né? Esses 22 princípios, que lá no livro eu explico direitinho cada um deles, o que significaria. Aqui ficaria muito longo eu explicar isso, né? E vamos deixar para quando vocês estiverem com o livro, vocês estudarem isso. E se quiserem tirar dúvidas comigo, é só me contatar por e-mail. Mas na quarta parte do livro, que eu chamo Logogramática, tentei até criar uma espécie de glossário conceitual desses arquétipos e suas variações. Eu usei essa lógica para decifrar uma mensagem, né, supostamente extraterrena encontrada na cidade de Baipendi, em Minas Gerais, em 1979. Daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre isso. O famoso general Uchoa, né, que foi um grande ufólogo brasileiro, e ele já havia percebido, né, semelhanças de palavras usadas pelos extraterrestres em contatos com línguas como o sânscrito e o hebraico. A mensagem que eu traduzi, inclusive, que nós vamos falar daqui a pouco, parece estar em uma forma de hebraico. E qual a ligação disso tudo, né, com a gente? Bom, o Carlos Pazuellos, que hoje se chama Verônica Pazuellos, que é um dos fundadores da controversa Missão Rama, também percebeu as mesmas semelhanças. Nos livros dele se consegue perceber isso, né? Tanto nos livros do General Uchoa, como O Mergulho no Hiperespaço, que é bem famoso, o livro Semeadores de Vida, do Carlos Pazuellos, e o próprio James Hurtak, que é o fundador da Academia para a Ciência Futura, que escreveu o livro As Chaves de Enoch, bastante famoso, também percebeu isso, e mais recentemente Stephen Greer, do qual eu falei no segundo vídeo sobre ufologia, que são os contatos de quinto grau. Ali eu falei bastante sobre o trabalho dele. Mas para a gente poder falar sobre a ideia de um contato final, como isso poderia acontecer, nós temos que entender, no caso de haver uma comunicação desses seres conosco, qual é
o tom que eles dão para essas comunicações. E aí eu vou usar exatamente essa mensagem que eu decifrei, então, anos atrás e que foi então publicada no livro Projeto Aurora, e eu vou mostrar para vocês aqui para a gente chegar a algumas conclusões nesse sentido. Então, na quinta parte do meu livro, chamado Diacrônica Interplanetária, eu traduzi a mensagem do imbornal do senhor Arlindo Gabriel dos Santos, e que foi encontrado esse imbornal pelo famoso ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que foi o mesmo pesquisador do caso Varginha. Então, o Dr. Birajara me passou esse material para que eu pudesse fazer a decifração. Então, como eu digo ali no meu próprio livro, em 1979, um fazendeiro da cidade de Baipendi, Minas Gerais, o senhor Arlindo Gabriel dos Santos, manteve um contato de terceiro grau com os tripulantes extraterrestres de um disco voador. Um dos embornais, o embornal é um saco de algodão que se carrega, né? Ele parece que estava caçando, então carregava um lanche ali. Um dos embornais que a testemunha carregava desapareceu durante o episódio e só foi encontrado dias depois, tendo sido analisado pelo eminente ufólogo e advogado mineiro, o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, o mesmo do famoso caso do ET de Varginha, ocorrido décadas depois. O embornal estava repleto de inscrições desconhecidas e que não puderam ser traduzidas. Ao vermos as inscrições do embornal, que vocês inclusive estão vendo passar aí na imagem, né? Ao vermos as inscrições do embornal num programa de televisão em 1993, tivemos a imediata certeza de estarmos diante da tão procurada pedra de Roseta, né, da logolinguagem, que é, como eu digo no livro, a linguagem do pensamento. Quase uma linguagem cósmica que talvez facilite a comunicação com outras consciências extradimensionais. Eu explico direitinho isso no livro. Então solicitei uma cópia das inscrições ao Dr. Ubirajara na época, e ele com a maior boa vontade me mandou esse material, e então eu pude iniciar a tradução dele. E 14 anos depois, né, desse material ter sido encontrado, ele foi encontrado em 1979, então em 1993 eu fiz a tradução. Ela só apareceu no meu livro em 2003. Mas em 1995 ela já tinha aparecido numa das edições da revista UFO. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu vou ler aqui para vocês partes do relatório do Dr. Ubirajara Franco Rodrigues sobre este caso do Baipendi para vocês entenderem o contexto. Tudo isso que eu vou ler está também no livro Projeto Aurora. Vamos lá então. Todo o sul de Minas de repente começou a comentar o incidente vivido por um homem do meio rural, residente em Baipendi, estado de Minas Gerais, segundo o qual descera em paragens afastadas daquele município um objeto de proporções enormes que o levara a conhecer possíveis seres de outro planeta. No incidente, o objeto deste relatório, os boatos começaram a se espalhar por provocação de um parente da testemunha que, ouvindo em primeira mão o depoimento, logo classificou de incomum, crente de que ocorrera um contato imediato de terceiro grau. Posteriormente, os habitantes encheram bares e outros lugares públicos, encarregando-se de fazer chegar ao conhecimento da imprensa o fato. Até nós, ou seja, o Dr. Ubirajara, que é quem escreve esse relatório, né, o incidente chegou por informação de uma conterrânea da testemunha. Baipendi situa-se a aproximadamente 350 quilômetros de Belo Horizonte, no sul de Minas Gerais, e a aproximadamente 90 quilômetros de Varginha, a famosa cidade do ET de Varginha. Né? A testemunha Arlindo Gabriel dos Santos, ele tinha na época 32 anos de idade. Então os fatos se deram no dia 16 de maio de 1979, na fazenda do Sobrado, de sua propriedade, lá pelas 10h30 da manhã. Então continua o relatório e é nas palavras do próprio Arlindo. Estávamos eu e mais 2 companheiros caçando a 6 quilômetros da sede da fazenda. A certa altura resolvemos nos separar. Fomos cada um para um lado. Eu entrei em um mato e quando saí do outro lado, num campo, após uma vala, avistei um aparelho que desceu. Aí eu fiquei muito cismado com aquilo e cheguei lá para ver. Aí quando eu cheguei lá, avistei um aparelho numa baixada, numa distância que já foi medida de 180 metros. Esse aparelho, quando eu avistei, tinha a forma de um poste, mais ou menos uns 2 palmos de largura por 1,5 metro de altura. Observem que estão passando imagens para vocês aí que mostram esses objetos que ele viu, depois ele ainda fotografou, né, a ideia dos ETs que ele enxergou, está tudo passando para vocês os detalhezinhos aí.
Então, como ele estava com uma máquina Kodak, ele fotografou esse objeto. Vocês estão vendo, as fotos estão realmente muito ruins, né? Mas ainda assim elas existem, estão aí para vocês verem. E aí o objeto desapareceu de vista. Se aproximou do local, o Sr. Arlindo, outro aparelho desceu, e o qual ele tinha uma forma de uma piorra, ou seja, um peão pequeno, né? Com 1 metro e pouco de altura, e em cima tinha uma hélice girando. Por baixo ele tinha uma ponta que parecia uma ponta de espada. Esse objeto também foi fotografado e aparece aí nas imagens muito ruins realmente, infelizmente. O Sr. Arlindo continua. Aí fiquei parado, de repente fez... Deu aquele sopro e aquilo se transformou numa fumaça. Eu fiquei meio encabulado, passei o filme de novo, fotografei. Aí logo depois esse outro objeto, que tinha a forma de um barril com 1,5 metro ou mais de altura. Tinha uma hélice grande com asas do lado e a hélice estava girando poucas voltas. Ele era listado de vermelho e branco. Tinha a forma de um barril. Então, outra fotografia que foi tirada. Este objeto também desapareceu e surgiu o quarto, muito grande. Esse tinha a forma de um ovo, todo branquinho, mais ou menos uns 10 metros. Em cima ele tinha uma ponta. Dos lados do aparelho tinha uma asinha que parecia uma asa de peixe. De um lado e do outro da asinha tinha umas janelinhas. Quando ele desceu a uma distância de 1,5 metro de mim, ele parou. Fez um barulho esquisito, feito um motor quando está afogado. O objeto era do tamanho de uma casa e quando pousou saíram 4 pés. Continua o Sr. Arlindo. Aí quando deixei minhas coisas no chão, os 2 embornais que ele carregava, e tornei a passar o filme, levei a Kodak para fotografar e deu um relâmpago. Deu aquele relâmpago na minha vista, me ardeu os olhos, fiquei apavorado com aquilo, soltei as coisas da mão e corri. Quando corri uns 10 metros, ele, o aparelho, me prendeu. Eu quis sair e não viu que me prendeu, mas não podia me movimentar. Aí eu fiquei nervoso essa hora e quando eu olho para trás tinha 2 homens, com aquele capacete, borracha, luvas. Vi também um tamborzinho nas costas, dele saía um cano que fazia uma volta e se prendia no alto da cabeça. Na frente era de vidro, eu só vi o rosto deles. Fiquei nervoso essa hora e os homens me pegaram cada um num braço. Falei para eles, em nome de Deus me soltem. Eles então disseram que em Deus nós todos somos irmãos, não fazemos mal a ninguém, apenas queremos uma informação. Então o Sr. Arlindo foi levado para bem perto do aparelho, onde um homem igual aos outros lhe perguntou se ele não dava notícia se foi visto uma zurca ali por perto. Essa zurca seria um aparelho que eles, entre aspas, transmitiram de lá para cá, em comunicação como todos os aparelhos daqui da Terra. Então o Sr. Arlindo disse que ele tomou contato com uma linha universal e desregulou o rotor e queimou a transmissão do aparelho. Aí falei que não havia visto e perguntei de onde eles eram e disseram, nós somos do lado de uma costa. E não perguntei nada. E me disse, tu tens inteligência? Tem cultura? E falei, não. Então ele me deu a mão direita e me levou para dentro da nave junto com os companheiros dele. E eis a descrição dos tripulantes. A cor de sua roupa era preta. O olho deles era meio rasgado, puxado, o nariz reto, a boca rasgada também, como se estivessem rindo. Lábios finos, as feições eram como a de um homem como nós, sem barba. Foi vista uma moça loira e de rosto rosado que usava um aparelho no ouvido como um ouvidor de telefone. Essa moça levou o Sr. Arlindo até um aparelho em forma de uma geladeira. Através dele, a moça mostrou-lhe a terra, a lua e o sol. Eu fiquei quieto. Não dei resposta e nada perguntei. A terra foi movimentando e desapareceu. Quando a terra desapareceu, apareceu uma mancha do outro lado. Então a moça falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui gastando poucas horas. De acordo com a movimentação da terra, temos um contato com o sol, a lua e a terra. Então um dos tripulantes tirou o capacete, tinha cabelo na testa, e falou, nós somos da mesma matéria, do mesmo sangue e vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos conjunção. Quando o Sr. Arlindo estava para descer do aparelho, eles disseram, desce e protege a vista que o aparelho condena a vista. O Sr. Arlindo desceu, não olhou para trás e eles ficaram dentro do aparelho. Aí o Sr. Arlindo disse,
Eu fiquei meio esquisito, meio tonto, chamei pelos meus amigos. Não vi ele, né, o aparelho, levantar. Não vi como ele saiu, chamei os companheiros, eles vieram perguntando o que tinha acontecido. Eu estava ruim, sentindo enjoo, tontura. Voltamos ao local. Eu tinha deixado uma bolsa contendo bolo, sardinha, tudo tinha desaparecido. No lugar onde o aparelho tinha descido ficou a marca de 4 pés. Inclusive depois o Dr. Ubirajara fez um molde, inclusive nas fotos aí aparece, né, o molde. Todo o ocorrido levou mais ou menos 1 hora. Durante muitos dias, o Sr. Arlindo ficou com os olhos inchados. Na noite seguinte aos fatos, sonhou com o acontecido, inclusive que estava num mundo diferente do nosso. A abdução do Sr. Arlindo não se deu como a maioria, pois não houve qualquer espécie de exame fisiológico a bordo do aparelho, não pelo menos que ele lembra, né? Nem os efeitos obsessivos e neuróticos comuns à abdução. A investigação de campo, no caso, começou em 12 de julho de 1979 e foi realizada por 3 membros do CEVAPA, Centro Varginhense de Pesquisas Parapsicológicas. Foi o Dr. Birajara Franco Rodrigues, Males de Figueiredo e Francisco Antônio Romanelli. 3 pistas foram encontradas. 5 marcas no solo, uma independente e 4 deixadas por uma mesma ação simultânea. A máquina fotográfica da marca Tuca, que é modelo simples para amador, já em desuso, possuindo a chapa metálica interna coberta por fuligem chamuscada. E a última prova, a última pista, embornal encontrado no local com alças rasgadas e encardido por ação de chuva e terra, face anterior inteiramente coberta por desenhos e caracteres desconhecidos. Alguns fatores por força maior não puderam ser analisados na época. Por exemplo, o solo não foi submetido a teste de resistência com pesos, não se encontrou meios óbvios de analisar a tinta usada no embornal e não se possuía condições de comparar os caracteres nele inscritos com outros conhecidos. A posse do embornal ficou desde aquela época, então, com os pesquisadores do CEVAPA e o Dr. Ubirajara, né? E aí o que aconteceu depois foi descrito na revista Planeta número 130A, que era uma revista de ufologia, de julho de 1983. Aí diz o seguinte, né? O Dr. Birajara mesmo aí conta essa história na revista. Mais de um mês após a ocorrência, retornando ao local a cata de provas subsidiárias, o Birajara e seus companheiros depararam com uma espécie de sacola que a testemunha transportava quando do sequestro do mês anterior. Era uma espécie de embornal feito em algodão, onde os lavradores costumavam levar a sua merenda. Já meio judiado pelas intempéries, o embornal apresentava estranhos desenhos miúdos que os pesquisadores pensaram tratar-se de alguma forma de letras de um alfabeto desconhecido. A maior parte se perdera, maltratada pelo tempo, chuva, sereno, sol forte, mas ainda sobravam alguns sinais. Consultando a testemunha dona do embornal, ficariam sabendo que ele não tivera preocupação em saber como e onde perder a peça de pano. Talvez tivesse caído quando fui levado para bordo da nave, ou talvez tivesse sido atirado atrás de mim quando me devolveram, respondeu. Fosse como fosse, o Birajara passou a levar sempre consigo aquela sacola de pano quando proferia alguma palestra. Levava também os moldes em gesso que tirara das marcas deixadas no solo pela nave, bem como fotografias batidas no local pela própria testemunha momentos antes do sequestro. Contra o advogado, que algum tempo depois, passando por uma livraria, viu exposto um livro sobre modernas descobertas arqueológicas que abordava a busca dos documentos conhecidos como pergaminhos do Mar Morto, né? Os rolos de Qumran, na verdade, descobertos em 1949. O Birajara teve sua atenção presa a um fragmento reproduzido fotograficamente na capa. Os caracteres impressos tinham uma forte semelhança com aqueles sinais gravados na sacola de Baipendi. Coisa mais curiosa, como um disco voador poderia gravar sinais semelhantes ao hebraico antigo em pleno século XX? Falou disso a professora Irene Granke, uma famosa ufóloga brasileira, já falecida inclusive. E a sacola ganhou notoriedade. Na época, Irene editava a revista OVNI Documento, no Rio de Janeiro. Não demorou muito e o pesquisador recebeu uma carta de uma pessoa ligada à Embaixada da França em Brasília. Queria uma foto da sacola para remeter à Universidade Hebraica de Jerusalém, que tomara conhecimento e pedir a sua intercessão. As coisas começavam a andar, pensou ele. Tudo foi providenciado e as provas foram enviadas. O tempo foi passando e eu não recebia nenhuma resposta quanto ao Birajara, pois eu pedi que me mantivessem informado dos resultados das pesquisas lá em Jerusalém.
Perguntando, recebi da pessoa que serviu de contato a informação de que ela não recebera mais qualquer notícia de seus amigos da capital israelense. A única coisa que fiquei sabendo, disse-me ela, foi que aqueles sinais parecem mesmo hebraicos. Só isso, e até agora é tudo quanto sei. E por que então a Universidade Hebraica de Jerusalém disse isso em off para esse contato do Dr. Birajara e não confirmou isso publicamente? Bom, é óbvio que nenhum pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, e talvez de nenhuma outra do mundo, ia querer ter o seu nome envolvido numa suposta mensagem extraterrestre escrita num hebraico muito antigo. É fácil da gente imaginar o motivo, né? Mas, então, obviamente que a partir do momento em que eu descobri, né, esse material, né, eu fui atrás e comecei o meu processo de decifração, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Fiz a decifração, escrevi um artigo em 1995, 93, 94, já tinha escrito o artigo. Né? Primeiro teve o relatório que eu mandei para o Dr. Ubirajara, depois eu fiz um artigo e pleiteei a publicação na revista UFO na época. Quem me ajudou, quem fez a intermediação para essa publicação foi nosso falecido amigo, grande ufólogo brasileiro, que faleceu agora há pouco, Rafael Cury. Então, através dele foi possível a publicação deste material. Mas aí existe uma polêmica na questão. Então, em abril de 1995, essa revista, a revista UFO, publicou esse meu artigo com a tradução da mensagem do Imbornal. Curiosamente, após divergências com o editor, que são meramente de fundo de pesquisa, não foram questões pessoais, e que é sabidamente esse editor uma pessoa polêmica e até violenta, esse meu artigo, apesar de ainda constar do site da revista UFO, como vocês podem ver nos prints aí, o autor consta apenas como equipe UFO e não como Paulo Steckel. Contudo, o texto é o mesmo do meu livro Projeto Aurora e o mesmo artigo que eu enviei via Rafael Cury. Bom, algumas partes foram inclusive retalhadas, modificadas num péssimo trabalho jornalístico. Até os créditos da tradução estão em branco no site. Está ali créditos, 2 pontos e não tem mais nada. Eu agradeço então ao falecido Rafael Cury pela intermediação para a publicação na época, mas o que está ali hoje não representa o que eu escrevi no livro. Então, quem adquirir o meu livro vai ter acesso a exatamente como essa pesquisa foi feita e o que ela descobriu. Como eu disse, mais uma vez, quem quiser solicitar esse livro, peça informações pelo meu e-mail, paystaple@gmail.com, e eu mando todos os detalhes para vocês como adquirir o livro. Quando o Dr. Birajara me mandou a cópia do Imbornal e das suas inscrições, ainda foi possível recuperar cerca de 75% dos sinais originais. Os outros se perderam realmente porque o material ficou um tempo na chuva, no sol, e provavelmente isso prejudicou bastante. Considerando mais 9 sinais hipotéticos, que foi possível imaginar a partir das palavras que eles iam formando no hebraico antigo, a gente chegou a 81,5% de reconstituição desse texto original. Então foi possível reconstituir 110 dos cerca de 146 sinais que compõem o texto original. Aí foi possível constatar que o texto está dividido em 10 linhas, sendo que a quinta linha ocupa só a metade esquerda do Imbornal e as linhas 6, 7, 8 e 9 estão divididas ao meio por alguns desenhos estranhos que ali aparecem. Eu falo sobre eles também no livro. É uma espécie de chapéu, um travessão na diagonal abaixo do chapéu, um retângulo à direita e o que nos parece um hexágono abaixo. Quanto à direção da escrita, observamos que do lado direito as linhas começam exatamente na mesma margem, uma abaixo da outra, enquanto que do lado esquerdo são descontínuas. Então isso nos permitiu concluir que o texto foi escrito da direita para a esquerda, exatamente como acontece em línguas semíticas, tipo hebraico, árabe. E num estilo cursivo relativamente rápido, voltado para a direita, nas 4 primeiras linhas e mais perpendiculares nas restantes, indicando que o redator começou escrevendo rapidamente, diminuindo o ritmo nas linhas que estão entre os desenhos que devem ter sido feitos antes. Daí, uma vez reconstituídos os sinais, chegamos a alguma conclusão sobre o que estaria escrito ali. Existe no livro, já
passando aí para vocês então as figuras, né, da reconstituição, a forma hebraica como seria, a forma de como nós leríamos esse texto, né? E aí eu vou ler aqui para vocês só o que a gente chama de tradução literária, né? Não a tradução literal, porque fica difícil compreender, mas o sentido do que está escrito ali. E diz o seguinte: que aquele que oprime a erva nova a umedeça, faça-a nascer, para que seja concluída e domine a matéria. Para que o que procede da palavra realize o destino da beleza que a conserva perfeita. Pois aquele que a protege da palavra inútil e impura tem um escudo que reforça, ou protege, seu jardim. Caso contrário, sobre o que recairá a ruína? Sobre a força natural da vida. Agora é o momento para o que procede da evolução da forma e da consciência ordinária, pois a consciência natural é como o ouro puro, como a chapa superior dos céus, como a síntese da existência e do conhecimento. Defeito violento é a força da consciência objetiva, que é um movimento evolutivo sem nenhum amor, usado apenas para conservar o domínio. Cada broto desta erva nova possui um sublime poder. A erva é como uma árvore de ouro puro, capaz da dissolução do mal, mesmo que no princípio seja apenas uma insignificante semente. Apesar dessa linguagem simbólica, fica bem claro que se está falando de uma consciência mais elevada da humanidade. A erva nova seria essa humanidade, digamos, deste momento em diante, né, do terceiro milênio, buscando um desenvolvimento de consciência, mas ainda estando num momento de transição em que ainda há o risco de a humanidade se autodestruir. Isso é bem claro no final e no livro eu dou mais detalhes sobre essa interpretação. Mas fica também claro que eles sabem que nós precisamos desenvolver, né, essa chamada consciência natural, como eles falam ali. Para mim, é a consciência pura, né? A consciência não dual, talvez, como diz Erwin Laszlo e outros, mas uma consciência além do dualismo. E sem que esta consciência se desenvolva um pouco, talvez a ideia de um contato final seja complicada. Talvez por isso eles não nos contatem ainda, porque não estaríamos em condições não só de compartilhar conhecimentos e tecnologia, mas talvez não tenhamos condições de entendê-la. Aliás, não fui só eu, né, falando isso, outros já falaram sobre isso, de que talvez nós não conseguíssemos entender uma tecnologia extraterrena porque usaria princípios totalmente diferentes da nossa ciência, da nossa compreensão, da nossa filosofia. A linguagem usada por eles também é algo completamente inacessível para nós. Isso seria bastante complicado, com toda certeza, né? E aí, eu imagino 3 hipóteses relativas a um contato final. O que eu chamo de hipótese pessimista, hipótese salvacionista e hipótese consciencial, que tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Mas vamos lá. São as 3 possibilidades do tema. O que é a hipótese pessimista, que eu chamo de exobiológica também? Bom, segundo ela, que é a hipótese mais científica, né? Ainda que existam milhões de mundos habitados, mesmo por civilizações avançadas, é pouco provável que cheguem a nós. De modo que um contato final deve demorar e ainda pode ser trágico para a humanidade. Isso, inclusive, conforme disse Stephen Hawking, né, antes de falecer. Bom, eu acho isso uma visão um pouco pessimista demais. Eu não comungo muito dela, não. O próprio Carl Sagan, famoso, né, astrônomo Carl Sagan, ele disse que provavelmente somos visitados a cada 1 milhão de anos por civilizações extraterrestres, mais ou menos. Ele falou isso até no livro Cosmos, se eu não me engano. É interessante que um cientista reconheça isso. A cada 1 milhão de anos, civilizações acabam nos achando, né? Se isso é verdade, talvez 1 milhão de anos atrás, bom, o ser humano não tinha a civilização que tem hoje, né? Se eles chegassem aqui hoje, encontrariam um mundo totalmente diferente. Mas se em algum momento, apesar do argumento de Carl Sagan, não há nada que impeça que esses seres tenham estado aqui no momento em que o ser humano já tinha consciência, pode ter havido alguma interação, alguma influência. Aliás, essa é uma das teorias do nebecismo ou do astronauta, o antigo astronauta, né, como se diz, que é o caso de Erich von Däniken e outros, né? Mas então acho que essa hipótese ela é fraca, considerando a quantidade de planetas que estão sendo descobertos, cada vez mais, e alguns supostamente parecidos com a Terra, que podem não só abrigar vida, mas também
talvez vire inteligente. Então não vejo essa hipótese como adequada. A segunda hipótese eu considero o extremo da primeira e tão viajandona quanto ela, ou até pior, bem pior. Que é a chamada hipótese salvacionista, que eu chamo de super otimista, para não dizer teórica da conspiração. Então, segundo ela, e apesar de ter muitas variantes também essa visão, seremos salvos por ETs de uma civilização avançada numa espécie de apocalipse, terceira guerra nuclear, alguma coisa assim. Isso já é pregado há muitos anos, né? Desde a década de 50. Então seriam de raças benévolas que lutam contra raças malévolas também. Essa guerra, dizem alguns, seria isso. Os ETs bonzinhos contra ETs negativos. Né? É um maniqueísmo absurdo isso, gente. E ainda usa o termo raça, cada vez mais em desuso, né? Inadequado. Então essa hipótese é ligada a teorias da conspiração. Por exemplo, reptilianos, nova ordem mundial, Illuminati e tantas outras teorias da conspiração bem famosas aí que envolvem extraterrenos, seres que vivem dentro da Terra, outros já incluem a Terra plana no meio das teorias, aí a coisa fica mais confusa ainda. Então, segundo essas teorias, só uma parcela da humanidade seria salva. Alguns dizem que seriam 144 mil pessoas, esquecendo que esse número no Apocalipse bíblico é meramente simbólico, gente. Os salvacionistas, obviamente, acham que fazem parte desse seleto grupo que será salvo. É óbvio que eles não acham que não serão salvos. Da mesma forma que fazem os evangélicos que acreditam em arrebatamento. Né? Eles acham que eles serão salvos. Nenhum evangélico que acredita em arrebatamento acha que ele não vai ser um arrebatado. Né? É bastante soberbo isso, mas infelizmente é assim. A evacuação planetária é o salvacionismo ufológico correspondente ao arrebatamento cristão. E eu vejo teorias e anúncios de arrebatamento ou de evacuação planetária desde a década de 1980, quando eu tinha meus 10 anos. Aí foram vários desses ufólogos místicos aí que falam isso, né? Tem vários, eu nem vou citar nomes aí para não ficar muito constrangedor, mas tem muitos que ainda estão na ativa, né? Alguns até que forjam fotografias do suposto Hercólobos, o planeta aquele lá, né, que seria o planeta do Apocalipse. Forjam mesmo, né? São fotos forjadas. Para que as pessoas acham que realmente esse planeta está vindo. Mas isso já foi forjado há mais de 10 anos e o planeta continua ali e não aparece nunca. Então, são coisas assim bem complicadas mesmo. Né? Mas quem quer acreditar em teorias da conspiração desconsidera o raciocínio, né, e as provas. Sempre vai acreditar no que bem entende. Mas, gente, isso não é ciência. Enquanto a ufologia for baseada em achismo, não é ciência. E aí vamos para a terceira hipótese, que não é teoria, gente, é uma hipótese, chamada hipótese consciencial, que eu chamo de hipótese do meio termo. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu acredito, então, como eu disse em outros vídeos, na hipótese do zoológico. O que é a hipótese do zoológico? Somos uma reserva biológica cósmica. Por isso, não nos contatam em definitivo. Isso só ocorrerá com o maior desenvolvimento da consciência humana, como eu falei aqui, agora há pouco. Quando atingirmos níveis mais elevados de conhecimento e responsabilidade pelo conhecimento, além de uma maior espiritualidade, não dualista, mas conectada com a natureza de um modo sistêmico, holístico, integral. É uma hipótese de meio termo porque prevê que os extraterrestres podem chegar a nós, sim, mas que não são salvacionistas nem interferem na vida humana do modo como pregam as teorias da conspiração. Quando que então esse contato final vai ocorrer? Eu não sei. Alguns dizem que talvez agora, com essas sondas em Marte, talvez se descubra que houve vida em algum momento, talvez se descubra alguma vida microscópica. E isso tem implicações na consciência humana, saber que não estamos sozinhos no universo, mesmo que seja dividindo o universo com micróbios. Mesmo assim. Isso também pode ser bom. Acho que isso pode ser bom. Vamos aguardar as informações, né, disso, as informações dessas sondas, observando. Não só nos focando nas pareidolias de Marte, né, gente? Vamos focar em coisas que realmente valem a pena, informações adequadas. E aí vamos, talvez mais adiante, fazer um vídeo exatamente sobre essas descobertas em Marte, que eu acho que é interessante. Mas sem aquele viés de teoria da conspiração, ou analisando pareidolias em rochas, achando que aquilo é prova de alguma construção de civilização antiga. Gente. Vamos colocar, né, a cabeça no lugar e observar de um modo mais lógico isso. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Se nós queremos um contato, temos que pensar
sobre a nossa consciência, como ela deve ser desenvolvida. Temos que pensar em que linguagem vamos usar com esses seres. E aí, claro que ainda deve ter restado para vocês a pergunta: por que os extraterrestres em Baipendi escreveram supostamente em hebraico? Eu falo sobre isso no livro, mas hoje, analisando bem a questão, eu digo que eles devem ter tido um motivo para escolher aquela forma de linguagem. Ou porque tem alguma semelhança com o que eles usem, ou eles escolheram simplesmente isso de alguma forma, mas não há como explicar. Apenas eles poderiam explicar isso. O fato é que aqueles sinais realmente se encaixam em hebraico antigo e têm um significado. Isso é o mais interessante. Talvez seja uma instigação deles à nossa inteligência, tanto quanto os crop circles, né? Os círculos das plantações ingleses, podem ser uma instigação à inteligência humana também. Em vez de ser simplesmente uma mensagem comum, né? Tipo, busquem conhecimento, sejam legais, alguma coisa bobagenta assim, de fraudulentos, né? De fraudadores da ufologia. Não, uma coisa mais profunda na realidade. E se vocês quiserem, então, adquirir o livro Projeto Aurora, Retorno à Linguagem da Consciência, basta vocês mandarem uma mensagem para o meu e-mail, peistekel@gmail.com, e eu envio para vocês todos os detalhes sobre esse e os meus outros livros. Eu já falei de outro livro em outro vídeo, que foi o Eloy Israel. Mais adiante eu vou falar sobre o livro Santo e Profano e assim por diante. Eu vou falando sobre todos os meus livros ao longo dos próximos vídeos. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o canal e os vídeos para as pessoas que vocês têm nos seus contatos que gostam desses assuntos. E na próxima semana eu volto com algum assunto bem interessante. E não esqueçam de mandar as perguntas de vocês para o vídeo 53, que é o Perguntas e Resposta 2. Né? Perguntas e Respostas 2. Vocês podem perguntar qualquer coisa, ok? Até lá então.